Hoje embarcaremos em uma viagem profunda ao maior dos oceanos da Terra, onde a beleza encanta e os mistérios se revelam. Um oceano não é apenas água. Ele representa uma das maiores adversidades de espécies em nosso planeta, com montanhas mais altas do que o Everest, vales mais fundos do que qualquer escavação humana já alcançou, correntes invisíveis que carregam mais energia do que sua mente possa imaginar. E entre todos os mares da Terra, existe um que é maior do que todos os continentes somados. Uma vastidão azul que cobre um terço inteiro do nosso mundo, onde 90% dos terremotos já registrados nasceram e cujas águas são tão antigas que viram civilizações inteiras surgirem e desaparecerem sem nunca alterar uma única de suas correntes. Imagine mergulhar nessa vasta imensidão onde o dia vira noite e o azul que era pleno vira sombra. Aqui, a pressão cresce a cada segundo, esmagando tudo o que não foi feito para existir nestas profundezas. É exatamente nessas condições, onde o silêncio predomina, que algo improvável acontece. A vida persiste em formas que desafiam tudo o que acreditamos ser real. Nas profundezas, a vida não floresce, ela resiste. A beleza não é gentil, é um disfarce. O silêncio não é paz, é a respiração de algo muito maior do que nós. Você está prestes a conhecer a maior extensão de água do planeta, a mais profunda, a mais antiga e, sem nenhuma dúvida, a mais cruel de todas elas. Aqui, nada é pacífico. Prepare-se para conhecer o inexplorado e descer onde nenhum raio de sol jamais chegou. Conhecer os predadores que governam um terço do nosso mundo e entender por que essa imensidão é também a mais sombria de todo o universo. Bem-vindos ao Oceano Pacífico. Estamos diante da maior força viva do nosso planeta, uma extensão tão imensa que, se todos os continentes fossem reunidos em um só corpo de terra, ainda assim caberiam dentro dela. São 165 milhões de quilômetros quadrados de água em movimento perpétuo, conectando o gelo eterno do Ártico às bordas congeladas da Antártida, atravessando o Equador como uma artéria que pulsa há mais de 750 milhões de anos. Aqui repousa metade de toda a água livre do mundo. E dentro dessa imensidão azul existe uma topografia tão vasta quanto qualquer continente. Cordilheiras submersas que se estendem por dezenas de milhares de quilômetros, planícies abissais maiores do que países inteiros e fossas tão profundas que poderiam engolir o Monte Everest sem deixar vestígio na superfície.
Esta vastidão se divide em mundos sobrepostos, cada um com suas próprias regras, sua própria luz, sua própria forma de vida. Na superfície, onde o sol ainda alcança, vivem os caçadores velozes, baleias migratórias, bancos de peixes que se movem como nuvens vivas. Mais abaixo, na zona crepuscular, onde a luz começa a falhar, criaturas que vivem em plena escuridão se movem em silêncio, guiadas apenas pela bioluminescência umas das outras. E nas profundezas absolutas, onde a pressão é 1000 vezes maior do que a superfície, a vida assume formas tão estranhas que parecem pertencer a outro mundo. Peixes translúcidos, vermes gigantes ao redor de fontes vulcânicas, criaturas que jamais foram filmadas pelos olhos humanos. É um único corpo de água, mas são muitos universos dentro dele. E tudo aqui está conectado. As correntes que nascem ao norte carregam nutrientes para alimentar ecossistemas inteiros do outro lado do globo. Um cardume que se reproduz na costa do Japão pode acabar sustentando um predador na costa do Chile. Uma erupção submarina perto da Indonésia pode alterar a temperatura das águas em Galápagos meses depois. Cada gota dessa vastidão é parte de um sistema vivo, em comunicação constante consigo mesmo. E essa comunicação acontece em silêncio, longe dos olhos do mundo, há tanto tempo que nenhuma civilização humana sobreviveu o suficiente para testemunhar uma fração sequer do seu funcionamento. É dentro dessa imensidão que as criaturas mais extraordinárias da Terra encontraram seu palco. Algumas dominam a velocidade, outras a inteligência, algumas a força bruta, outras o veneno mais cruel já produzido pela evolução. Há predadores que caçam em equipe com estratégias dignas de exércitos militares, e há solitários que esperam imóveis por dias até que a presa cometa o erro fatal. Há gigantes que mergulham em direção ao abismo em busca de combate com criaturas das trevas, e há criaturas tão pequenas e silenciosas que matam um adulto sem que ele saiba o que o atingiu. Cada uma encontrou sua maneira de vencer, e cada uma paga, por essa vitória, um preço que apenas o oceano conhece. E a primeira dessas criaturas espera por nós nas águas frias do norte. Ela não foi escolhida pela história, nem pela mitologia, nem pelo medo coletivo da humanidade. Ela foi escolhida porque, há mais de 400 milhões de anos, a evolução decidiu transformá-la na ferramenta de caça mais eficiente que este planeta já produziu. Quando ela chega, o silêncio chega antes. Quando ela parte, a água nunca mais é a mesma. Estamos nos referindo a um caçador que percorre as águas frias do Pacífico. Quando o ser humano deu seus primeiros passos no continente africano, tubarões já dominavam os oceanos do mundo há centenas de milhões de anos. E hoje, depois de toda essa história, surgiu o moderno tubarão, que se tornou um predador que hoje ocupa o segundo lugar no topo da cadeia alimentar marinha, perdendo somente para as orcas. Estamos falando do tubarão branco, e nada do que você imagina sobre ele se aproxima da realidade. Cada parte do corpo deste predador foi esculpida pela evolução para um único propósito. A musculatura é estruturada de tal forma que ele consegue elevar a temperatura do próprio sangue acima da água ao redor,
uma vantagem rara entre os peixes, que permite seus músculos e seu cérebro funcionarem em velocidade máxima, mesmo nas correntes mais geladas. O corpo, perfeitamente hidrodinâmico, ultrapassa 50 km por hora em ataques curtos. O dorso escuro e o ventre claro formam um sistema natural de camuflagem chamado contra-sombreamento. Visto de cima, ele se confunde com a escuridão das profundezas. Visto de baixo, desaparece contra a luz da superfície. Para a presa, ele é praticamente invisível até o instante final. Mas é nos sentidos que a verdadeira engenharia se revela. Ampolas microscópicas espalhadas pela cabeça permitem detectar os impulsos elétricos emitidos pelos músculos de qualquer ser vivo na água. Uma única batida do coração chega até ele como um sinal claro no meio do silêncio. O olfato consegue identificar uma gota de sangue diluída em milhões de litros. E a linha lateral ao longo do corpo capta vibrações tão sutis que ele percebe o movimento de uma presa muito antes de vê-la. Para este caçador, o oceano não é escuro nem silencioso. É um mapa elétrico, químico e vibratório, onde cada ser vivo pulsa como uma luz acesa. Seu ataque é preciso e certeiro. Descendo a uma profundidade calculada, ele se posiciona, em silêncio absoluto. Usa a silhueta da presa contra a luz do sol como referência. O impulso final é uma explosão vertical. Ele acelera de baixo para cima com tamanha violência que o corpo inteiro pode saltar completamente fora da água, levantando a presa no ar antes mesmo que ela perceba o que aconteceu. Essa técnica é chamada de bridge e é uma das cenas mais impressionantes do reino animal. A mordida inicial raramente é o golpe final. Ele recua, observa, sente o sangue se espalhar e aguarda o enfraquecimento da vítima em uma distância segura. Tudo é calculado, tudo é paciência, tudo é precisão de centenas de anos. Cientistas revelam algo sobre esse predador que a ciência ainda está começando a decifrar. Em uma região remota do Pacífico, entre o México e o Havaí, os tubarões brancos desaparecem todos os anos. Eles abandonam suas costas habituais e seguem em linha reta para o meio do nada, a milhares de quilômetros de qualquer presa superficial. Por muito tempo, acreditou-se que este lugar fosse um deserto biológico, mas expedições recentes mudaram as opiniões. Batizada de Café dos Tubarões Brancos, esta região revelou-se um verdadeiro oásis escondido nas profundezas. Ali, os gigantes realizam mergulhos constantes em V, descendo a mais de 450 metros, em busca de lulas e peixes de águas profundas. O que antes era um mistério absoluto, agora se mostra como uma estratégia sofisticada de alimentação e interação social em um dos pontos mais isolados do planeta. E ainda assim, com toda essa engenharia evolutiva, com toda essa sofisticação de caça, com todo esse mistério que escapa à compreensão humana, o tubarão branco não reina sozinho neste oceano. Existe outro predador nas mesmas águas. Um caçador que não conta apenas com instinto e força, mas que pensa em grupo, planeja em conjunto, comunica-se com precisão cirúrgica e que aprendeu, em alguma geração esquecida, que até mesmo o grande tubarão branco, o animal mais preciso do mundo, pode ser caçado. E enquanto isso, do outro lado, em um ponto remoto das águas frias do Pacífico Norte,
uma cena impossível toma forma em sua superfície. O corpo de um tubarão branco adulto, boiando intacto sobre as ondas. Sem sinais de luta, sem violência aparente, sem rastros de confronto. Com uma abertura cirúrgica e calculada, apenas seu fígado fora removido, com perfeição inacreditável. Esta técnica se comprova por cientistas ao longo de vários pontos do continente marinho e sempre revela os mesmos rastros nas águas ao redor, os rastros das verdadeiras donas deste oceano. Estamos falando das orcas. Elas são, sem qualquer dúvida, os predadores mais inteligentes que já evoluíram nos oceanos. Pesam mais de 5 toneladas, ultrapassam 55 km por hora e podem lançar uma foca a dezenas de metros de altura com um único golpe da cauda. Mas a força física é talvez a parte menos impressionante delas. O que torna estas criaturas verdadeiramente extraordinárias é o que acontece dentro de seus cérebros e dentro de suas sociedades. As orcas vivem em grupos familiares estáveis, liderados por matriarcas que podem ter mais de 80 anos de idade. Diferente da maioria dos animais, elas passam por menopausa e as fêmeas mais velhas, depois de pararem de se reproduzir, dedicam o resto da vida a ensinar as gerações mais novas. Elas transmitem conhecimento, elas transmitem cultura. E essa transmissão acontece há tantas gerações que diferentes populações pelo mundo desenvolveram comportamentos completamente distintos. Algumas se especializaram em caçar peixes, outras apenas em mamíferos marinhos. Outras ainda aprenderam a derrubar focas de cima de blocos de gelo, criando ondas em conjunto. Cada grupo tem sua própria linguagem, suas próprias técnicas, suas próprias tradições. As orcas têm cultura, e essa cultura é tão sofisticada que muitos cientistas hoje a comparam com a de povos humanos primitivos. Mas é durante a caça que esta inteligência se revela em sua forma mais assustadora. Quando um grupo decide atacar, cada indivíduo assume uma função específica dentro da estratégia coletiva. Algumas conduzem a presa em direção a uma armadilha pré-determinada. Outras criam distrações, simulando movimentos para confundir a vítima. Uma terceira aguarda em silêncio absoluto, no ponto exato onde o ataque final será desferido. E tudo isso é coordenado em tempo real através de assobios, cliques e pulsos sonoros que viajam por quilômetros de distância. É comunicação única nas mãos de criaturas que dominam essa técnica há mais tempo do que existem civilizações humanas no planeta. E foi assim, em alguma geração distante e impossível de datar, que estas predadoras descobriram um detalhe extraordinário sobre o tubarão branco. Quando virado de barriga para cima, este caçador entra em um estado chamado imobilidade tônica, uma paralisia natural que o deixa completamente incapaz de reagir. As orcas aprenderam a explorar essa fraqueza com perfeição. Em ataques documentados nas águas do Pacífico Norte, elas surgem em pequenos grupos, posicionam o tubarão de cabeça para baixo e o mantêm imóvel. Em seguida, removem apenas o fígado, riquíssimo em esqualeno, uma substância que fornece energia concentrada, como nenhum outro tecido animal. O resto é descartado. As orcas seguem em frente, e o caçador mais antigo do oceano fica para trás, intacto, vazio, derrotado por uma técnica que ele não tem como compreender. Onde elas aparecem, o oceano inteiro muda de comportamento. Outros predadores se afastam, cardumes se dispersam em silêncio, focas se imobilizam contra rochas, esperando que a sombra passe.
Elas não são apenas as maiores caçadoras destes mares. São as mais temidas por tudo que neles habita. Nem mesmo 300 milhões de anos de evolução são suficientes contra um inimigo que pensa. Mas existe nestas profundezas um outro tipo de inteligência. Solitária, silenciosa, escondida nas trevas a quilômetros abaixo, onde as próprias orcas nunca vão. Uma criatura que traz consigo cicatrizes de batalhas que ninguém jamais viu. Cicatrizes redondas, gigantescas, deixadas pelas ventosas de monstros que habitam o abismo. Essas cicatrizes pertencem a apenas uma criatura, o maior predador com dentes que já habitou este planeta. Um ser que carrega no próprio rosto as marcas de batalhas travadas no escuro absoluto, a mais de 2.000 metros de profundidade, contra adversários que a ciência ainda não conseguiu estudar em vida. Estamos falando do cachalote, e nada no mundo preparou a evolução para criar algo tão extraordinário quanto ele. Seu cérebro é o maior já registrado em qualquer ser vivo da história da Terra. 6 vezes maior que o cérebro humano. E dentro desse órgão extraordinário, existe um sistema que transforma completamente tudo o que acreditamos saber sobre caça, sobre som e sobre o que é possível fazer sem tocar em nada. O cachalote é a arma de som mais poderosa que a natureza já produziu. Em sua cabeça, existe um órgão chamado espermacete, preenchido por um óleo denso e único, capaz de amplificar, direcionar e disparar pulsos sonoros com uma intensidade que não tem equivalente no reino animal. Esses pulsos viajam pela água como raios invisíveis, atingem qualquer estrutura no caminho e retornam carregando informações precisas sobre forma, distância, textura e movimento. Para o cachalote, o oceano não é escuro. Ele é um mapa sonoro em 3 dimensões, atualizado a cada fração de segundo, com uma resolução que nenhum instrumento humano ainda conseguiu replicar. E existe uma teoria, ainda debatida entre cientistas, que afirma que estes pulsos sonoros são tão concentrados e tão intensos que o cachalote é capaz de atordoar sua presa sem qualquer contato físico, apenas com o som. É com essa arma que ele desce, 2.000 metros abaixo da superfície, onde a pressão seria fatal para qualquer outro mamífero, onde não existe oxigênio suficiente para sustentar um ser do seu tamanho, onde a temperatura cai próximo de zero e a escuridão é absoluta. O cachalote mergulha em busca de lulas colossais que raramente são vistas vivas pelos olhos humanos. Esses combates acontecem nas trevas, em silêncio, a uma profundidade que nenhuma câmera alcançou. Tudo o que sabemos sobre eles vem das marcas que os 2 adversários carregam de volta à superfície. As ventosas circulares gravadas na pele do cachalote e os fragmentos de bico de lula encontrados dentro de seu estômago. São batalhas que duram horas, entre gigantes que se enfrentam sem testemunhas, em um mundo que a humanidade ainda não aprendeu a enxergar. E quando o cachalote finalmente emerge, depois de mergulhos que podem durar mais de 90 minutos, ele sobe lentamente, em silêncio, carregando suas cicatrizes como troféus de um combate que ninguém jamais verá. Um titã que governa o abismo, não pela velocidade, não pelo veneno, não pela cooperação, mas pela força bruta de um corpo que a evolução passou milhões de anos tornando inquebrável.
Mas nem todo o perigo deste oceano vive no abismo. Enquanto o cachalote governa as trevas em silêncio e solidão, a poucos quilômetros da costa sul-americana, nas águas da corrente de Humboldt, um outro tipo de ameaça se organiza. Não uma criatura, centenas delas ao mesmo tempo, em uma coordenação tão agressiva e tão caótica que mergulhadores experientes relatam ter saído da água em pânico, e alguns não saíram. Estamos diante da Lula Humboldt, conhecida pelos pescadores do Pacífico como o Diabo Vermelho. E quando você entender o motivo desse nome, vai compreender também por que este animal é considerado um dos predadores mais imprevisíveis que existem nestas águas. A Lula Humboldt pode atingir 1,5 metro de comprimento e pesar mais de 40 quilos. Seus tentáculos são cobertos por ventosas equipadas com pequenos ganchos curvos, afiados como lâminas, capazes de rasgar carne com facilidade assustadora. O bico, duro como queratina comprimida, quebra ossos. Mas o que verdadeiramente distingue esta criatura de qualquer outro predador do Pacífico não é a força individual, é o comportamento coletivo. Durante a caça, centenas de lulas se coordenam em uma investida simultânea, cercando cardumes inteiros e consumindo tudo ao alcance em questão de minutos. E enquanto caçam, fazem algo que nenhuma explicação científica ainda conseguiu descrever por completo. Piscam. Mudam de cor freneticamente entre o vermelho intenso e o branco puro, em pulsos rápidos e sincronizados que percorrem o grupo inteiro como uma corrente elétrica. Alguns pesquisadores acreditam que essa troca de cor é comunicação. Outros que é um mecanismo de desorientação da presa. A verdade é que ninguém sabe ao certo. E a incerteza, neste caso, é ainda mais perturbadora do que qualquer resposta poderia ser. O que se sabe com certeza é que estas criaturas não distinguem entre presas e ameaças. Mergulhadores documentaram ataques diretos, tentáculos enrolando em braços e pernas, tentativas de arrastar corpos para baixo da superfície. Há registros de embarcações de pesca rodeadas por grupos tão densos que a água ao redor parecia sólida de lulas. E existe um detalhe sobre o comportamento desta espécie que revela, talvez melhor do que qualquer outro fato, o nível de violência que governa sua existência. Quando a comida escasseia, elas viram umas contra as outras. O canibalismo entre lulas Humboldt não é exceção, é estratégia. É parte do funcionamento natural de um grupo que aprendeu, em algum momento da evolução, que neste oceano nada, nem mesmo o membro ao lado, está fora do alcance. E quando a noite cai sobre a corrente de Humboldt e os cardumes sobem em direção à superfície, o Diabo Vermelho sobe com eles. Veloz, coletivo, impiedoso e absolutamente indiferente a qualquer coisa que esteja em seu caminho. Mas o caos coletivo da corrente de Humboldt fica para trás quando nos aproximamos das bordas do Pacífico. Onde o oceano encontra a terra, onde as águas salgadas penetram nos estuários e se misturam com os rios da costa indo-australiana, o ambiente muda por completo. O barulho some. A água fica turva, densa, imóvel. E em algum ponto dessa quietude, algo que parece um tronco flutuando entre as raízes das árvores abre 2 olhos.
Dois olhos que estão ali há muito mais tempo do que qualquer coisa neste planeta tem direito de estar. O crocodilo de água salgada é o maior réptil vivo da Terra, e sua presença neste oceano é por si só uma das histórias mais extraordinárias que a evolução já escreveu, porque ele não deveria estar aqui, e no entanto, está. Com até 7 metros de comprimento e mais de 1 tonelada de massa muscular, este animal carrega a mordida mais poderosa já registrada no reino animal. Quase 4.000 libras por polegada quadrada de pressão, força suficiente para dobrar metal. Mas o que verdadeiramente o torna aterrorizante não é essa força, é a paciência. O crocodilo de água salgada pode permanecer absolutamente imóvel por horas, às vezes por dias inteiros, com o corpo submerso, apenas os olhos e as narinas acima da superfície, esperando. Não há movimento, não há sinal, não há nada que denuncie sua presença. E então, em uma fração de segundo impossível de acompanhar pelos olhos humanos, ele ataca. O que vem a seguir é chamado de giro da morte, uma rotação violenta do corpo inteiro, usada para desorientar, submergir e desmembrar a presa com uma eficiência que não tem paralelo entre os predadores terrestres. E aqui existe um fato que poucos conhecem e que muda completamente a percepção sobre este animal. O crocodilo de água salgada não é apenas um predador de estuário. Ele é um navegador. Em mar aberto, longe de qualquer costa, aproveitando as correntes marinhas com uma precisão que sugere capacidade de leitura do oceano, ele atravessa centenas de quilômetros entre ilhas. Há registros documentados de indivíduos avistados a mais de 1.000 quilômetros da costa mais próxima, navegando em silêncio absoluto, sem pressa, como se o Pacífico inteiro fosse apenas mais um rio em seu território. Este réptil que surgiu há mais de 240 milhões de anos, que sobreviveu à extinção dos dinossauros, que atravessou 5 grandes extinções em massa, sem alterar uma única linha do seu projeto evolutivo, ainda hoje atravessa este oceano como se nada tivesse mudado. Porque para ele, nada mudou. O Pacífico continua sendo apenas o próximo estuário, e qualquer coisa que estiver dentro dele é potencialmente sua próxima refeição. Certamente existe uma ameaça neste oceano que não se anuncia com tamanho, nem com dentes, nem com força. Ela não tem músculo, não tem esqueleto, não tem cérebro, e ainda assim é responsável por mais mortes humanas do que tubarões, crocodilo e Lula Humboldt somados. Ela habita as águas rasas e quentes do Pacífico Sul, próxima às costas australianas, e flutua em silêncio absoluto logo abaixo da superfície, transparente, quase invisível, carregando consigo o veneno mais letal já catalogado pela ciência em qualquer ser vivo deste planeta. Estamos diante da vespa do mar. E o nome que ela recebeu não é metáfora, é aviso. Seu corpo translúcido não ultrapassa 30 centímetros, mas dela partem 60 tentáculos que podem se estender por até 3 metros em todas as direções.
Cada um desses tentáculos carrega milhões de nematocistos, estruturas microscópicas que funcionam como arpões biológicos, disparando automaticamente ao menor contato com qualquer superfície viva. O veneno liberado nesse disparo ataca 3 sistemas simultaneamente: o coração, o sistema nervoso e as próprias células da pele. A dor é descrita por sobreviventes como algo sem referência humana possível. Tão intensa, tão imediata, que o organismo entra em colapso antes que o veneno complete seu trabalho. A vítima perde a consciência, a musculatura deixa de responder e o afogamento chega antes da morte pelo veneno. Do contato ao colapso, em condições normais, 2 minutos. E o que torna isso ainda mais perturbador é que, ao contrário de praticamente todas as outras águas-vivas do mundo, a vespa do mar não deriva passivamente com as correntes. Ela nada, ativamente, com velocidade de até 2 metros por segundo, com 24 olhos reais distribuídos pelo corpo. Ela se move com propósito, em direção à luz, em direção ao calor, em direção a qualquer superfície que seus sensores identificam como viva. E é exatamente essa combinação: invisibilidade, veneno sem equivalente, movimento ativo e ausência de qualquer sinal de aviso, que faz da vespa do mar algo que nenhum outro predador deste oceano representa da mesma forma. Os outros matam com força, ou com velocidade, ou com estratégia. Ela mata com a indiferença total de algo que não sabe que está matando. Não existe instinto de caça, não existe decisão. Existe apenas contato. E depois, silêncio. Nas praias do norte da Austrália, onde sua presença é sazonal e amplamente documentada, ela é tratada com um respeito que beira o sagrado. Redes de proteção dividem o mar. Avisos cobrem a costa. E ainda assim, todo ano, alguém não vê. Todo ano, alguém toca. E o oceano, mais uma vez, lembra ao ser humano que beleza e perigo, neste lugar, sempre foram a mesma coisa. E se a vespa do mar mata pela invisibilidade, existe nas mesmas águas rasas do Pacífico uma criatura que faz o oposto. Ela avisa, com toda a clareza possível, com uma das exibições visuais mais extraordinárias já produzidas pela natureza, ela comunica ao mundo ao redor que é perigosa. E o mundo ao redor continua ignorando. Não por falta de sinal, mas porque o animal que emite esse sinal cabe na palma de uma mão, parece inofensivo como um brinquedo e só revela sua verdadeira natureza no momento exato em que já é tarde demais. O polvo de anéis azuis é um dos animais mais letais deste oceano e também um dos mais subestimados. Seu tamanho, sua aparência e seu comportamento naturalmente calmo conspiram para que a maioria das vítimas não perceba o perigo até sentir a mordida. Uma mordida que, na maior parte dos casos, nem dói. Quando em repouso, este animal exibe uma coloração discreta, amarelada, sem nenhum elemento que chame atenção. Mas quando ameaçado, quando tocado, quando encurralado, quando percebe que não há saída, algo acontece em sua pele que não tem equivalente no reino animal. 60 anéis azuis iridescentes surgem simultaneamente por todo o corpo, pulsando em uma frequência que parece artificial, elétrica, impossível de ter origem biológica.
Esse azul não é pigmento, é estrutura. Camadas microscópicas que refletem a luz de uma forma que nenhum processo químico consegue reproduzir. É o aviso mais honesto que este oceano oferece, e é ignorado com uma regularidade que diz muito sobre a relação entre o ser humano e tudo que não compreende. Sua saliva carrega tetrodotoxina, a mesma substância presente no peixe baiacu, 1.200 vezes mais potente que o cianeto. Não existe antídoto em nenhum hospital do mundo. A única forma de sobreviver é manter a respiração da vítima artificialmente, com ventilação manual ou mecânica, por horas, até que o organismo processe a toxina sozinho. A vítima permanece completamente consciente durante todo esse tempo. Escuta, sente, compreende tudo ao redor, mas não consegue mover um único músculo, não consegue respirar, não consegue sequer piscar. E é aqui que este pequeno animal revela algo sobre o Pacífico que nenhum dos gigantes anteriores conseguiu transmitir com a mesma clareza. O perigo neste oceano não tem tamanho mínimo. Não existe uma escala segura. Não existe uma profundidade protegida, nem uma zona de conforto garantida pelas dimensões do que habita ao redor. O crocodilo avisa com o tamanho. A lula Humboldt avisa com o barulho. A vespa do mar não avisa de forma alguma. E o polvo de anéis azuis avisa com a coisa mais bela que seu corpo consegue produzir, e conta com o fato de que beleza, para o ser humano, raramente soa como ameaça. Em um oceano onde cada criatura encontrou sua própria forma de sobreviver, este pequeno animal encontrou talvez a mais sofisticada de todas. Ele não foge, não ataca por impulso, não caça em grupo. Ele simplesmente existe, pequeno, sereno, extraordinariamente belo, e aguarda que o mundo cometa o erro que ele já sabe que vai acontecer. E se o polvo de anéis azuis representa o perigo que subestimamos pelo tamanho, existe neste oceano uma criatura que levou esse princípio ao seu extremo mais perturbador. Ela tem 50 centímetros de comprimento, nada mais. É menor do que a maioria dos peixes que compõem a dieta de qualquer predador médio destas águas. E, no entanto, carrega cicatrizes deixadas por ela na pele de baleias adultas, de tubarões brancos, de golfinhos, de leões marinhos e até de submarinos militares. Não há registro de uma criatura desta dimensão que ataque com tamanha regularidade alvos tão incomparavelmente maiores do que ela. O tubarão charuto é, por qualquer critério razoável de análise, o parasita mais audacioso que a evolução já produziu neste planeta. E o método que ele usa para caçar é tão engenhoso que, quando foi descoberto, os cientistas simplesmente não acreditaram no que estavam vendo. Durante o dia, o tubarão charuto habita as profundezas escuras do Pacífico, longe de qualquer predador que pudesse ameaçá-lo. Mas, quando a noite chega e a escuridão iguala as condições entre grandes e pequenos, ele sobe. E quando sobe, acende. Seu corpo inteiro emite bioluminescência, uma luz biológica fria e contínua que imita o brilho difuso que penetra a superfície vinda do céu noturno. Para qualquer predador que olhe de baixo para cima, ele desaparece contra esse brilho. Mas existe uma faixa escura ao redor de seu pescoço que não brilha,
Apenas essa faixa permanece visível no escuro, e ela imita com precisão desconcertante a silhueta de um peixe pequeno nadando próximo à superfície. Grandes predadores sobem em direção a essa silhueta, e quando chegam, encontram não um peixe pequeno, mas um tubarão com lábios de sucção desenvolvidos como ventosas e dentes inferiores dispostos em forma de serra circular. A estrutura de corte mais eficiente já desenvolvida por um animal desta dimensão. O ataque dura segundos. O tubarão charuto gruda na presa com os lábios, usa os dentes superiores como âncora e gira o corpo inteiro em uma rotação rápida e violenta, arrancando um cilindro perfeito de carne com bordas tão limpas que os primeiros cientistas que examinaram as feridas em baleias pensaram tratar-se de algum tipo de arma ou instrumento humano. Essas marcas circulares são hoje encontradas em praticamente todos os grandes mamíferos marinhos do Pacífico. São a assinatura de um predador que nunca é visto, nunca é esperado e nunca deixa testemunhas que compreendam o que aconteceu. Ele some antes que a dor chegue, some antes que o sangue se espalhe. E em algum ponto das profundezas do Pacífico, neste exato momento, há uma baleia atravessando estas águas com uma ferida perfeitamente circular no flanco, sem saber o que a fez, sem ter visto o que a tocou, carregando para sempre a marca do menor e mais insolente caçador deste oceano. Mas enquanto o tubarão charuto opera pela invisibilidade e pelo instinto puro, nas profundezas rochosas do Pacífico Norte, existe uma criatura que representa algo completamente diferente de tudo o que encontramos até aqui. Não é a força que a define, não é o veneno, nem a velocidade, nem o tamanho. O que a define é algo que raramente associamos a um invertebrado. Algo que raramente associamos a qualquer ser que não seja humano. É a inteligência. Uma inteligência estruturada de forma tão radicalmente diferente da nossa que cientistas ainda debatem se as categorias que usamos para medir cognição são sequer adequadas para descrevê-la. O polvo gigante do Pacífico não pensa com um cérebro. Ele pensa com o corpo inteiro, e cada parte desse corpo toma decisões independentes, simultaneamente, sem esperar por um comando central que nunca vai chegar. Dos seus 9 cérebros, um central e 8 distribuídos ao longo dos tentáculos, apenas 1/3 do processamento neural acontece na cabeça. O restante acontece nos próprios braços, que identificam texturas, avaliam superfícies, tomam decisões de movimento e executam ações complexas de forma completamente autônoma. Cada tentáculo é, em certa medida, um ser pensante dentro de um ser maior. E é com essa arquitetura impossível que ele realiza o que realiza. Ventosas capazes de exercer mais de 15 quilos de força cada. Um bico de queratina dura como lâmina que perfura exoesqueletos com precisão cirúrgica. E uma capacidade de camuflagem que não tem paralelo em nenhum animal de seu porte. Em frações de segundo, sua pele muda de cor, de textura e de forma, reproduzindo rochas, corais, areia, sombra, com uma fidelidade tão absoluta
que biólogos marinhos relatam ter colocado a mão sobre um polvo, sem perceber que ele estava ali. Quando ameaçado, lança uma nuvem de tinta densa que não serve apenas para esconder. Ela interfere quimicamente nos receptores olfativos do predador, bloqueando temporariamente sua capacidade de rastrear qualquer cheiro. Não é fuga, é contramedida. Em cativeiro, este animal abre frascos com tampas rosqueadas, resolve labirintos complexos, memoriza rotas por dias e reconhece rostos humanos individuais, respondendo de forma diferente a pessoas distintas, mesmo após longos períodos sem contato. No oceano, essa mesma inteligência é direcionada para algo mais fundamental: a sobrevivência solitária em um ambiente onde não existe proteção de grupo, não existe colaboração, não existe ninguém que venha em seu auxílio. Cada polvo gigante nasce, caça, vive e morre completamente sozinho. Não forma vínculos, não compartilha território, não transmite conhecimento. Toda a sofisticação de seu sistema nervoso extraordinário existe para uma única finalidade: permitir que um ser completamente só prospere em um dos ambientes mais competitivos do planeta. E ele prospera. Em silêncio, nas fendas escuras entre as rochas do Pacífico Norte, este solitário extraordinário aguarda, com uma paciência que só a inteligência verdadeira consegue sustentar, o momento exato em que o mundo ao seu redor comete o único erro que ele precisa. Certamente, se o polvo gigante representa o ápice da inteligência ativa neste oceano, existe nas águas rasas dos recifes tropicais do Pacífico uma criatura que chegou à mesma eficiência predatória pelo caminho exatamente oposto, sem movimento, sem estratégia elaborada, sem nenhuma das sofisticações que admiramos nos predadores anteriores. Apenas silêncio, paciência e uma aparência tão comum, tão absolutamente mundana, que passa despercebida por praticamente tudo que existe ao seu redor, inclusive pelo ser humano. O peixe-pedra não é o maior predador deste oceano, não é o mais veloz, nem o mais inteligente, nem o mais cooperativo, mas carrega em seu corpo o veneno mais potente já catalogado em qualquer peixe vivo do planeta, e o carrega sem nunca precisar usá-lo de forma ativa, porque o mundo inteiro vem até ele. Seu corpo é uma obra-prima do engano. A pele irregular, coberta por protuberâncias, manchas e texturas que reproduzem com fidelidade desconcertante a aparência de uma rocha coberta de algas e corais mortos, torna este animal praticamente indetectável, mesmo para observadores treinados. Seus olhos, posicionados no topo da cabeça, registram tudo ao redor sem qualquer movimento aparente. Ele não persegue, não circula, não patrulha território. Simplesmente existe, imóvel, integrado ao recife como se fosse parte da sua estrutura geológica, esperando que o mundo ao redor cometa o equívoco fatal de não olhar com atenção suficiente. Quando uma presa se aproxima à distância adequada, a boca do peixe-pedra se abre em um movimento tão rápido que olhos humanos não conseguem acompanhar. Menos de 15 milissegundos, mais veloz do que qualquer reflexo humano é capaz de processar. A presa desaparece,
O peixe-pedra não se move, e o Recife ao redor continua exatamente como estava, como se nada tivesse acontecido. Mas é sua defesa, não seu ataque, que representa a ameaça mais grave para qualquer ser que compartilhe estas águas. Ao longo de sua coluna dorsal, existem 13 espinhos que carregam uma toxina capaz de paralisar o sistema nervoso de um ser humano adulto em minutos, provocando uma dor tão intensa que vítimas relatam ter perdido a noção de qualquer outra percepção sensorial que não fosse ela. Não existe antídoto amplamente disponível. O tratamento é a imersão do membro afetado em água quente, que degrada parcialmente a proteína da toxina, mas não elimina o perigo. E o detalhe mais perturbador de tudo: os espinhos não são usados ativamente. Eles não atacam. Eles simplesmente estão lá, apontados para cima, esperando que algo pise. Durante a maré baixa, quando poças rasas de água ficam expostas entre as rochas dos recifes do Pacífico, turistas e pescadores pisam sobre este animal com uma regularidade que os registros médicos locais confirmam todos os anos. Não porque sejam descuidados, mas porque ele é genuinamente indistinguível de uma pedra. E neste oceano, onde até a beleza é disfarce e até o silêncio é armado, uma pedra pode ser a coisa mais perigosa que seus pés jamais encontrarão. E no mesmo Recife, onde o peixe-pedra aguarda imóvel à luz do dia, quando o sol se põe e a escuridão começa a tomar conta das fendas e corredores de coral, um outro habitante desperta. Ele não precisa de camuflagem perfeita, não precisa de veneno invisível, nem de velocidade impossível. O que ele tem é algo mais antigo e mais eficiente do que qualquer uma dessas estratégias. Conhece cada centímetro do labirinto onde vive, cada passagem, cada saída, cada ponto cego que sua presa vai usar tentando escapar. A Moreia não caça o Recife. Ela é o Recife. E quando a noite chega, o labirinto pertence inteiramente a ela. Seu corpo alongado e sem escamas, coberto por um muco protetor que a permite deslizar por passagens tão estreitas que nenhum outro predador de seu porte conseguiria atravessar, transforma o interior do Recife em um território exclusivamente seu. Ela caça pelo olfato e pelas vibrações que percorrem a água, sentidos tão aguçados que identificam a presença de uma presa escondida atrás de uma parede de coral, sem jamais precisar vê-la. Quando localiza o alvo, posiciona apenas a cabeça na entrada da fenda, onde ele se esconde, e espera, com uma paciência que só quem conhece o terreno pode sustentar. Quando a presa tenta escapar, a mandíbula principal captura. E então acontece algo que a ciência demorou décadas para documentar e que, quando foi finalmente registrado em imagem, perturbou profundamente todos que assistiram. Uma segunda mandíbula, chamada mandíbula faríngea, avança de dentro da garganta, agarra a presa pela segunda vez e a puxa para dentro com uma precisão que elimina qualquer possibilidade de fuga. É uma estrutura que existe em outros animais apenas na ficção científica. Na Moreia, é anatomia real.
Mas existe sobre este animal um fato que contradiz completamente a imagem do predador solitário e agressivo que sua aparência sugere. Em certas regiões do Pacífico, moreias e polvos formam alianças de caça ativas, cooperações voluntárias entre espécies completamente distintas, onde o polvo bloqueia as saídas externas das tocas enquanto a moreia penetra pelo interior. Cada um captura o que consegue. Cada um segue depois seu caminho, sem hierarquia, sem comunicação aparente, sem nenhum vínculo que persista além da caçada. É uma das formas mais raras de comportamento observadas no reino animal e acontece nas sombras do Pacífico, longe de qualquer câmera, com uma regularidade que sugere que a parceria não é acidente, é escolha. Neste oceano onde cada criatura encontrou sua forma de sobreviver, a moreia encontrou duas: a solidão absoluta quando o território é seu, e a aliança precisa quando o território exige mais do que um. Até aqui, conhecemos um pouco dos habitantes deste oceano, suas estratégias, suas armas, suas formas extraordinárias de existir em um ambiente que não perdoa. Mas existe uma dimensão do Pacífico que nenhuma criatura controla, que nenhum predador evitou e que nenhuma inteligência, por mais sofisticada que seja, consegue antecipar. É a dimensão do próprio planeta em movimento. Porque este oceano não é apenas o palco onde a vida acontece. Ele é também o motor que move a Terra. E quando esse motor acelera, tudo que existe sobre sua superfície, criaturas, cidades, continentes inteiros, sente. No ponto mais remoto e mais profundo deste oceano, onde a crosta terrestre afunda em si mesma, em uma fenda que desce quase 11 quilômetros abaixo da superfície, existe um lugar que desafia toda a escala humana de compreensão: a Fossa das Marianas. Se o Monte Everest fosse depositado em seu interior, seu pico ficaria submerso a mais de 2 quilômetros de profundidade, e ainda assim não tocaria o fundo. A pressão ali é mais de 1000 vezes maior do que ao nível do mar. A temperatura beira o zero absoluto. A escuridão é total e permanente. E mesmo assim, a vida está lá. Criaturas sem olhos, sem pigmento, sem qualquer estrutura que reconheceríamos como familiar, existem naquela escuridão, com uma naturalidade que desafia tudo o que acreditamos saber sobre os limites da biologia. Em 2024, pesquisadores documentaram ali a Dulcibella camanchaca, um ser translúcido, gelatinoso, sem escamas, cujas proteínas moleculares foram modificadas pela evolução para não se dissolverem sob o peso de quilômetros de água. É um ser que a pressão que destruiria qualquer submarino militar simplesmente não afeta. E em algum ponto desta fossa, neste exato momento, um som ressoa. Um som complexo, assustador, que pesquisadores ouviram pela primeira vez em gravações submarinas e levaram uma década inteira para identificar. Ele vem de baleias minke comunicando-se nas profundezas, mas durante anos ninguém sabia. E o oceano guardou esse segredo com a indiferença de quem tem tempo infinito para revelar o que quiser. Ao redor deste abismo,
formando um arco que se estende por 40 mil quilômetros ao longo das bordas do Pacífico, existe a estrutura geológica mais violenta da superfície terrestre. O Círculo de Fogo concentra 90% de toda a atividade sísmica do planeta. Aqui, as placas tectônicas colidem, submergem umas sob as outras e liberam em segundos a energia acumulada ao longo de décadas. Os terremotos que nascem nestas fronteiras invisíveis geram tsunamis que cruzam o oceano inteiro à velocidade de um avião comercial, 800 km por hora em mar aberto, imperceptíveis na superfície, fatais ao atingir qualquer costa. E os vulcões que pontilham este arco de fogo não são apenas ameaças, são criadores. Cada erupção submarina deposita minerais, eleva fundos marinhos, altera correntes e, em escala de milênios, constrói as ilhas e os arquipélagos que hoje sustentam ecossistemas inteiros. A violência aqui não é destruição pura, é a forma como este oceano se reconstrói. Mas é dentro desse sistema de forças que nasce o fenômeno mais impactante que este oceano já exportou para o resto do mundo. Um fenômeno que não mata com força bruta, nem com veneno, nem com velocidade, mas que altera o clima de continentes inteiros, destrói colheitas, provoca secas e inundações simultâneas em hemisférios opostos e reposiciona, a cada ciclo, o equilíbrio de vida de bilhões de seres que jamais viram este oceano. É o El Niño e sua contraparte, Laninha. Juntos, são a gangorra térmica que o Pacífico usa para lembrar ao planeta inteiro quem de fato está no controle. E se o Círculo de Fogo representa a violência que vem de baixo, existe uma violência que vem de cima, que nasce na superfície aquecida deste oceano e cresce, alimentada pelas águas quentes do Pacífico, até atingir dimensões que nenhuma estrutura humana foi projetada para enfrentar. Os tufões do Pacífico são os sistemas de tempestade mais poderosos do planeta. Diferente dos furacões do Atlântico, que percorrem distâncias relativamente curtas antes de encontrar terra, os tufões do Pacífico têm à sua frente milhares de quilômetros de água quente e aberta, combustível puro, inesgotável, que alimenta sua rotação por semanas inteiras. Ventos que ultrapassam 300 quilômetros por hora. Ondas que redesenham litorais em horas. Áreas de baixa pressão tão profundas que o próprio nível do mar se eleva metros abaixo do olho do tufão, como se o oceano estivesse sendo sugado para dentro da tempestade. E quando essa força encontra a Terra, o que resta não é apenas destruição, é uma reconfiguração geográfica. Ilhas mudam de forma, recifes são arrancados do fundo, e o oceano avança sobre a costa como se a linha entre o mar e a terra nunca tivesse existido.
Mas é nas calmarias que se seguem a essas tempestades, e nos silêncios profundos que existem abaixo de qualquer agitação de superfície, que este oceano guarda sua memória mais perturbadora. No coração da Micronésia, em uma lagoa de águas turquesas chamada Chuuk, repousa a maior frota fantasma do mundo. São mais de 60 navios de guerra e 250 aeronaves japonesas afundados em fevereiro de 1944, durante uma única operação militar norte-americana que durou 48 horas. Tanques, torpedos, munições intactas, botas de soldados, xícaras ainda sobre mesas de oficiais, tudo descansa ali, a 30 metros de profundidade, coberto por décadas de coral vivo que cresceu sobre o metal da guerra como se tentasse apagar o que aconteceu. Mergulhadores que visitam este lugar relatam algo que poucos conseguem descrever com precisão: a sensação de que o oceano não destruiu aqueles navios. Ele os absorveu, transformou ferro em recife, aço em habitat, morte em vida, com uma paciência e uma indiferença que só algo com milhões de anos de existência consegue sustentar. E falando em recifes, existe um último segredo deste oceano que raramente é mostrado, porque acontece em um horário em que nenhuma câmera está presente e em uma escala que nenhum olho humano consegue acompanhar. Durante o dia, os recifes de coral do Pacífico parecem o lugar mais pacífico deste oceano. Cores extraordinárias, formas delicadas, uma diversidade de vida que não tem paralelo em nenhum outro ecossistema do planeta. Mas quando a noite chega e a luz some, o recife se transforma. Os corais estendem tentáculos digestivos em direção aos vizinhos mais próximos e liberam toxinas químicas que dissolvem lentamente qualquer colônia que tente crescer em seu território. É uma guerra silenciosa, invisível, travada em câmera lenta por organismos que não têm cérebro, não têm movimento aparente e não têm nenhuma das características que associamos a combate. E ainda assim, todas as noites, sem exceção, o jardim mais belo deste oceano é também seu campo de batalha mais antigo. Porque no Pacífico, não existe lugar onde a beleza e a brutalidade não sejam, no fundo, a mesma coisa. Você chegou até aqui, desceu até onde a luz não alcança, atravessou territórios que nenhum ser humano habitaria por escolha e conheceu criaturas que existem há tanto tempo que a nossa presença neste planeta não passa, para elas, de um instante sem importância. Viu um tubarão que viaja milhares de quilômetros para um lugar que a ciência ainda não compreende. Viu predadoras que desenvolveram cultura, linguagem e estratégia militar antes que qualquer civilização humana soubesse o que era uma palavra. Viu um titã que desce ao abismo em busca de combate com monstros que ninguém jamais filmou. Viu o menor dos caçadores deixar sua marca no maior dos animais. Viu veneno sem antídoto no corpo de algo que cabe na palma de uma mão.
viu o jardim mais belo deste oceano revelar, à meia-noite, que é também seu campo de batalha mais antigo. E viu um oceano que não governa apenas a vida dentro dele, mas o clima, a geologia e o futuro de um planeta inteiro. No início desta viagem, fizemos 3 perguntas. O que é um oceano? Quais as formas de vida que existem lá? E como ele pode ser tão formidável e tão cruel ao mesmo tempo? Agora você tem as respostas. Não as respostas que a ciência escreve em artigos, mas as respostas que só se encontram quando se desce fundo o suficiente para entender que este lugar não foi feito para nós. Nunca foi. O Pacífico existia há 750 milhões de anos antes que qualquer ancestral humano desse o primeiro passo. E continuará existindo, com a mesma indiferença magnífica, muito depois que o último vestígio da nossa passagem por este planeta tiver sido absorvido pelo fundo do mar. Como foi absorvida cada navio, cada civilização costeira, cada certeza que a humanidade teve sobre seus próprios limites. Hoje você viu 1/3 do planeta como ele realmente é. Não como a superfície azul e serena que parece de cima, mas como o que sempre foi, a maior força viva da Terra, antiga antes de qualquer nome que lhe demos, poderosa além de qualquer medida que tentamos aplicar e indiferente com uma elegância devastadora a tudo que não seja a sua própria e eterna continuidade. Obrigado por descer até aqui, por ter tido a coragem de olhar para o que existe abaixo da superfície, porque é sempre abaixo da superfície que as coisas mais verdadeiras vivem. Este oceano continuará aqui quando você fechar os olhos esta noite. Continuará aqui amanhã e ainda assim continuará aqui muito depois de nós. Se esta viagem fez sentido para você, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Nos encontramos na próxima descida. Até a próxima.